Olá pessoal, eu sou o professor especialista Henrique Stelzer Nogueira. Estou trazendo um conteúdo básico sobre câncer e exercício físico. Quero, antes de mais nada, dizer que eu possuo experiência na área oncológica, né? Onde eu desenvolvi um estudo com linfoma de Hodgkin, quimioterapia e exercício físico. E o conteúdo desse vídeo, ele é muito sugestivo, ele é muito importante pelo fato de que no Brasil o câncer é a segunda maior causa de óbito de doenças crônicas não transmissíveis, sendo grande preocupação nas políticas de saúde, onde se busca cada vez mais estratégias eficientes de combate a esse mal, inclusive com característica multidisciplinar, envolvendo diversos profissionais da saúde, inclusive nós da educação física. Analisando os fatores de risco, percebe-se que o estilo de vida ele é determinante, por isso, segundo as palavras do diretor-geral em exercício no INCA, o Luiz Felipe Ribeiro Pinto, a mudança do comportamento dos adultos e a disseminação de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida são essenciais para que haja uma mudança de cenário e cerca de 1/3 dos casos estimados de câncer possa ser prevenido. O câncer ele é caracterizado pelo conjunto de doenças os quais acontece o crescimento descontrolado de células do organismo e que podem se espalhar causando a metástase. Sendo uma doença celular, apresenta um distúrbio de sinalizações intracelulares decorrente de problemas de expressão gênica, gerando uma importante inflamação nas células defeituosas, fazendo com que estas não sejam eliminadas. Como podemos ver nessa imagem, que eu trouxe de um artigo, que explica bem essa situação do descontrole genético e problemas que podem causar no sistema imune, tão logo gerar aí a doença do câncer através da progressão do tumor, né? Nós temos do lado esquerdo uma situação onde o combate ele é efetivo, então é a regressão do tumor na parte branca da imagem. Do lado direito, nós temos o contrário, onde você tem a promoção do tumor que pode então desencadear a patologia do câncer, né? Então como que funciona esse descontrole genético? Na parte superior da imagem aqui nós temos os chamados TLRs, que vem acompanhado de um número, né? E esses números eles são referentes à localização e os tipos de célula, né? Onde são encontradas essas expressões gênicas, né? TLR é a sigla para Toll-like receptors, né? Então são receptores que se encontram nos cromossomos das células imunes, né? E em especial chama uma boa atenção na literatura o TLR9, porém todos eles fazem parte desse controle e também de disfunção. Do lado esquerdo, por exemplo, nós percebemos que os TLRs, essa expressão gênica, ela age de forma condizente com a regressão do tumor a partir do momento que ela, em sua expressão, ela sinaliza e expressa suas ações para que as células imunológicas combatam o tumor. Em especial, nós temos ali a célula natural killer, que é a mais descrita na literatura, como um grande efetivo aí para o combate ao tumor, né? Mas temos outras células também que acabam agindo aí na regressão do tumor. Então, para fins didáticos, nós temos essa cascata de sinalização então vindo da expressão gênica do TLR. O TLR ela vai permitir, através de sinalizações químicas, que essas células imunológicas, em especial o natural killer, ela seja efetivo para a regressão do tumor, entre outras células imunes também que participam dessa ação. Do lado direito da imagem, nós temos a questão negativa, né, onde você tem a disfunção desse controle genético, dessa expressão gênica. Notem que também temos outros TLRs aqui envolvidos na situação, porém de uma forma complicadora, nós temos que ao invés dela promover células de sistema imune para combater o tumor, ela faz justamente o contrário com essas células. Ela faz com que haja uma inflamação exacerbada desse tumor através da mediação do NF-κB, né, que é um mediador inflamatório que vai sair do citossol e vai migrar para o núcleo da célula, fazendo com que haja ali uma inflamação exacerbada, e essa inflamação faz com que esse tumor, ao invés de ser regredido, ele cresça, né, ele aumente o seu tamanho.
E a partir do momento que ele aumenta o seu tamanho, chega um dado limite que ele começa a migrar células tumorais para outras regiões do corpo, gerando a metástase. Então, essa é a explicação básica de como a expressão gênica ela é essencial para que seja combatido o câncer, mas também na questão, ao contrário da doença, ela é efetiva nesse sentido. Essa condição somente é possível quando existirem falhas no Immune Surveillance, que é o mecanismo de reconhecimento e eliminação de células cancerígenas. E dessa forma, para a saúde, se faz necessário possuir um sistema imune eficiente, sendo a prática de exercícios físicos uma estratégia importante para a prevenção do câncer. E como podemos ver nessa outra imagem, que foi utilizada aí pela National Cancer Institute, nós temos uma condição ideal do combate ao câncer vindo do sistema imune. Também gosto dessa imagem porque ela é bem didática, explica bem facilmente aí como deveria o nosso corpo combater esse mal. Então notem que nós temos a célula cancerígena aqui em verde, onde ela está rodeada de algumas setinhas amarelas ali, de sinalização. Junto dessa célula acoplada, a partir do momento que o sistema imunológico identificou essa célula cancerígena, acopla-se a ela a célula natural killer, que está aqui em azul, acoplada na célula. Ela vai disparar algumas substâncias químicas para que esse câncer, essa célula cancerígena, o tumor, ela regrida. E além de regredir o tamanho desse tumor, dessa célula cancerígena, ela vai permitir com que haja uma fragmentação dessa célula. Então, no segundo momento, uma outra célula importantíssima para esse combate são os macrófagos, que está aqui na parte superior da imagem, o macrophage aqui no caso, em inglês. Ela vai literalmente comer os fragmentos dessa célula cancerígena, que perdeu propriedades. E aí, isso a partir do processo de fagocitose, então vai comer esses fragmentos e vai digerir esses fragmentos para que não fique ali no plasma, perdido. E essa condição, ela não é descoordenada, pelo contrário, há uma organização efetiva, que vem da coordenação das células dos linfócitos tipo T, que são diferenciadas entre os helpers T cells e também os cytotoxic T cells. Então, são os termos em inglês para células T auxiliadoras ou ajudantes, dependendo da tradução. Nós temos também aqui embaixo a tradução para células do tipo T citotóxicas. Então, essa é a forma que deveria o sistema imunológico ser efetiva no combate ao câncer, à progressão do tumor. E o exercício físico promove um fortalecimento, já está descrito isso na literatura, dos macrófagos, dos natural killers e de uma melhor orientação das células do tipo T. Os benefícios do exercício físico não se limitam somente na prevenção, mas também durante e após o tratamento, sendo os mais citados pela literatura: diminuição dos efeitos colaterais dos tratamentos, por exemplo, com radioterapia e quimioterapia, gerando proteção cardiovascular, renal, hepática, entre outros, contra a toxicidade decorrente desses dois tipos de tratamento. Além disso, gera-se uma proteção contra doenças associadas. Então, por conta dessa toxicidade, nós temos doenças como, por exemplo, insuficiência cardíaca, hipertensão, arritmias graves, etc., que são protegidas pelo exercício físico. A diminuição da fadiga também ocorre para pacientes que, mesmo durante a radioterapia e quimioterapia, fazem exercício físico, então essa condição de fadiga é diminuída. Existe a recuperação de força e resistência muscular, principalmente em casos importantes de cirurgia, onde há uma remoção do tumor e muitas vezes perde-se um pouco de propriedade muscular, portanto também há essa possibilidade do exercício físico contribuir. Existe também a prevenção contra a reincidência do câncer, pois sabe-se que a radioterapia e a quimioterapia, apesar de ser bem efetiva, as duas serem efetivas no combate às células cancerígenas atuais, a toxicidade criada no organismo por conta desses medicamentos utilizados e a radiação da radioterapia, ela pode provocar num outro momento um outro tipo de câncer. Já o exercício físico pode também prevenir esse segundo tipo de câncer aí. Existe também, comprovado na literatura, melhora na qualidade de vida, porém,
Apesar de diversos estudos evidenciarem benefícios durante e após os procedimentos cirúrgicos de radioterapia e quimioterapia, é essencial para o sucesso desse tipo de estratégia que o paciente seja atendido por profissional da educação física qualificado para isso. Dessa forma, ao periodizar o treinamento físico para pacientes submetidos à quimioterapia, radioterapia ou ambos, deve-se levar em consideração o calendário do tratamento. Vamos supor, em um caso hipotético, que um paciente será submetido a sessões quinzenais de quimioterapia. É de bom senso que nas semanas com quimioterapia o exercício físico seja de intensidade leve, caracterizando o microciclo como do tipo regenerativo. Já para semanas sem quimioterapia, o exercício físico pode ser de intensidade moderada ou até um pouco difícil, caracterizando o microciclo como dois tipos, podendo ser o estabilizador ou ordinário, dependendo da avaliação realizada, da segurança que é aplicada. Dessa forma, temos duas situações com treinamento físico. Uma onde se recupera o indivíduo e diminui-se os efeitos colaterais e outra onde se espera um fortalecimento do sistema imune, bem como melhora ou manutenção de capacidades físicas básicas. Portanto, notem aí que nós da educação física podemos contribuir bastante para pacientes oncológicos, contanto que a gente saiba lidar com essa situação e com as diversas doenças associadas ao câncer.